Olá, hoje eu estou aqui com o Dr. Vitor Bruscagin, cirurgião do aparelho digestivo, grande amigo, a gente opera junto e estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre endometriose intestinal. A gente sabe que a endometriose é uma doença muito prevalente, a gente tem uma estimativa de quase 200 milhões de mulheres no mundo inteiro, quase 8 milhões de mulheres no Brasil. Então, qualquer coisa que a gente fale a respeito de endometriose acaba sendo de grande prevalência. E aqui a gente está com o Vitor para falar um pouquinho sobre esse tema. Vitor, muito obrigado pelo aceite do convite e faça suas considerações iniciais sobre o tema. Eu concordo, aliás, é literatura, né? Mas é isso. Muitas mulheres têm endometriose. Dessas que você falou, 10% vão ter o comprometimento do intestino, tá? E eventualmente vão acabar requerendo o tratamento cirúrgico. Eu acho que o mais importante é lembrar da endometriose como uma possibilidade muito frequente de dor abdominal naquela paciente que reclama, especialmente de dor de longa data e que pode ter uma piora no ciclo menstrual, independente de ter ou não algum sintoma intestinal. Acho que nunca é demais a gente lembrar que endometriose tem que estar sempre presente na cabeça da paciente em idade fértil que tem dor na menstruação ou mesmo fora dela. Não é normal mulher ter dor. Vitor, você falou aqui em torno de 10% das pacientes com endometriose vão ter algum grau de endometriose intestinal. Nós sabemos que o intestino existe o intestino grosso, existe o intestino fino, existe o apêndice. Então, como que é mais ou menos essa distribuição de casos? O que é mais prevalente, o que é menos prevalente? Certo. A endometriose é, como talvez ou você já explicou em algum outro podcast ou as pessoas já ouviram falar, é uma doença que ela compromete o peritônio, que é um revestimento da parte de dentro da nossa barriga, reveste todos os órgãos. O útero, reveste a trompa, reveste também o intestino. Então ela começa no intestino de fora para dentro, e o lugar mais comum da endometriose é numa região pertinho do útero em si, que é chamada ali perto da cervix uterina, ali do tórus uterino também, que é colado no intestino. Espacialmente, a gente vê desenhos, que nem a gente comentou outro dia, que parece que a coisa é separada, mas está todo mundo grudado, um encostado no outro. Então, a endometriose compromete principalmente o intestino nesta região. Região essa que é a região da transição entre o reto e o sigmoide. Essa região, ela dista aproximadamente 15 a 20 centímetros da borda do ânus. Então, essa é a região que a maior parte das mulheres tem endometriose. Isso corresponde a 65, 70% das pacientes que têm endometriose. Uma outra região muito comum é, vamos dizer, do outro lado. Isso daí está essa região, transição reto-sigmoide, está mais à esquerda no abdômen, e mais à direita a gente tem o apêndice e o seco, que a endometriose pode comprometer em torno de 20, 25% das pacientes, especialmente apêndice, muito comum ele às vezes grudar no ovário, no endometrioma, e aí ser comprometido também. Um percentual um pouco menor, em torno de 10 a 15%, que compromete o intestino fino, ou também conhecido como intestino delgado, mas principalmente a região mais do final do intestino delgado, região essa que está mais à direita também, e muitas vezes excursiona até lá embaixo na pelve, entrando em contato daí com esse tecido endometriótico no útero, na região posterior do útero, e daí sofrendo uma infiltração pela endometriose. Maravilha. A gente sabe que a gente acaba falando muito sobre os 6Ds da endometriose, né, que são para tentar gravar bastante, ser um método mnemônico fácil para que as pessoas não esqueçam sobre os sintomas da endometriose.
Uhum. E, em primeiro lugar, esses 6Ds, eles contemplam os principais sintomas, mas não a totalidade dos sintomas. E dentre esses 6Ds, a gente poderia falar da dismenorreia, dor pélvica crônica, a dispareunia de profundidade, a dificuldade para engravidar, a dor ou sangramento para urinar e a dor ou sangramento para evacuar. Então, Uhum. o sexto D, que em relação à endometriose intestinal, nem sempre está presente e a paciente mesmo assim tem endometriose intestinal. Então, como que a gente pode avaliar isso, Vitor? Como poderia a gente ficar atento a outros eventuais sintomas que podem sugerir endometriose intestinal? Então, ah, esses sintomas de dor para evacuar e sangramento, eles estão na dependência do tamanho da lesão endometriótica e do quanto ela compromete o intestino. O intestino, nessa região da transição reto-sigmoide, ele tem cerca de 3,5 cm de diâmetro. Então, é uma região que comporta razoavelmente um estreitamento da sua luz antes de dar algum sintoma de dificuldade de evacuar ou mesmo de sangramento, e já já eu falo de novo do sangramento. Então, eu acho que se você tem um sangramento para evacuar e tem endometriose, é mais provável que a causa não seja da endometriose e vale a pena investigar outra causa, e que, se você tiver endometriose, o fato de ter ou não ter não garante que ela infiltre o intestino. Onde que eu quero chegar? Talvez eu fui um pouco confuso. Os sintomas específicos do intestino não se prestam ou eles aparecem muito tardiamente para a gente, a partir deles, fechar um diagnóstico ou suspeitar. Eu volto ao que eu falei no começo. O principal sintoma serão esses que você falou. Dismenorreia, dificuldade para engravidar, e algumas até nem tem dor, e dispareunia. Esses são os mais frequentes. Então, eu acho que sim, lógico, não estou conseguindo fazer cocô, minhas fezes estão saindo de calibre mais fino, eu tento evacuar e não sai, a gente tem lesão de endometriose associada ou essa suspeita, sim, devemos pensar, mas eu sinceramente não valorizo muito esses sintomas específicos, porque eles são muito raros de aparecer e de, vamos dizer, levantar a bola para a endometriose. Eu acho que a dor no período menstrual como uma coisa mais frequente é o que a gente tem que valorizar máximo. Maravilha. Mas, assim, muitas pacientes acabam falando sobre sangramento, né? E, na maior parte das vezes, a gente não pensaria em endometriose quando tem sangramento, né? Inclusive, elas relatam um sangramento quase que diários ou após a evacuação. Então, isso nos leva a pensar muito mais em doenças orificiais, né? E, Exato. como, então, assim, a gente pode pensar em orientar as pacientes acerca disso? O que você sugeriria? Olha, nas mulheres é muito comum a obstipação. A obstipação, por ter como consequência uma evacuação mais esforçada por conta do tempo que a mulher fica entre uma evacuação e outra, essas fezes endurecem e podem machucar. Então, as doenças orificiais, que nem você citou, hemorroida e fissura, são bastante frequentes. E elas têm em comum o sangramento, tanto a fissura quanto a hemorroida, e elas basicamente se diferenciam por: na fissura, o sangramento costuma ser um sangramento não muito volumoso e geralmente um filetinho de sangue meio que pinta por fora as fezes, assim, aparece uma raia de sangue nas fezes, e na fissura ela é acompanhada de muita dor para evacuação. Eu costumo brincar com as pacientes e pergunto: a dor que você sente parece que está saindo um gato arranhando? É essa dor que a mulher vai sentir. Na hora da evacuação, na hora que está passando pelo ânus, vai doer muito e muitas vezes até inibe a evacuação e acaba só piorando, porque daí ela retém as fezes, não evacua, isso endurece mais e vai gerando um círculo vicioso. Já a hemorroida... Oi, você quer falar? Não, pode falar, pode falar. Desculpa. Já a hemorroida, ela sangra
um sangramento um pouco mais volumoso, um sangue vivo, geralmente pode gotejar na água e é um sangue que geralmente aparece em uma quantidade razoável no papel ao se limpar. E, via de regra, o sangramento hemorroidário não tem dor associada. E esses dois sangramentos, eles, que nem você falou, acontecem com uma frequência variável, podendo ser todo dia, um sangue que geralmente não é de grande monta, tá? E relacionados com a evacuação. Quando a mulher tem uma infiltração por endometriose do intestino importante, a ponto dessa infiltração ultrapassar toda a parede do intestino e comprometer a camada mais interna, chamada camada mucosa, ela também pode ter um sangramento, mas geralmente é um sangramento de característica mais vinhoso, lembra mais um sangue mais coagulado e principalmente vai acontecer na época da menstruação ou alguns dias depois da menstruação. Então, se não for nesse período perimenstrual exclusivamente, isso enfraquece a ideia de que o sangramento é pela endometriose. Se for uma coisa mais frequente ao longo de todo o período, fala mais a favor de uma doença orificial, hemorroida ou fissura. Maravilha. Então, assim, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente sempre tem que pensar sobre a sintomatologia, como a gente acabou de falar um pouquinho, e o nosso raciocínio também vai ser muito guiado pelo exame físico. Né? Então, como ginecologista, o toque vaginal faz parte do nosso exame aqui, e a gente acaba sentindo lesões no fundo da vagina, atrás do colo do útero, que acabam nos dando uma ideia acerca da dimensão das lesões e também vai nos nortear sobre os exames a serem solicitados. Mas, de um modo geral, nós ginecologistas não fazemos toque retal. Com relação ao seu exame, Vitor, o que você acha que é essencial? Quais outras alterações, além de um toque, você poderia encontrar também? Então, quando a gente fala de exame proctológico, o toque retal é uma parte desse exame. Do mesmo jeito que a gente acaba comentando no exame ginecológico e encurtando para toque vaginal, na verdade, vocês ginecologistas fazem muito mais do que isso, né? Então, quando a gente vai fazer um exame proctológico, primeiro faz uma inspeção da região do ânus e do períneo. Aí você já pode ver se ela tem plicomas, que são umas preguinhas de pele que podem ser um sinal indireto ou de hemorroidas ou mesmo de fissuras. E a gente também realiza uma palpação do períneo para avaliar se tem alguma dor, algum ponto mais endurecido, alguma coisa assim, à procura principalmente de eventuais outras causas. A mulher que tem endometriose tem muita dor, tem dor crônica, e isso pode levar a contraturas da musculatura do assoalho pélvico, e isso às vezes no exame clínico você palpa e desencadeia uma dor aguda, é o que chamam de ponto de gatilho. Então isso já faz a gente pensar não especificamente na endometriose, mas em outro problema associado que também vai ter que ser incluído nas coisas que nós vamos ter que tratar nessa paciente, seja antes ou depois da cirurgia. O exame é feito também de uma forma dinâmica, pede-se para a paciente fazer força, como se fosse evacuar, e muitas vezes você já pode ver aí a saída de mamilos hemorroidários, ajudando no diagnóstico, e na inspeção também pode ver se tem a presença ou não de fissuras. O toque retal pode identificar pólipos, alguma retração, alguma aderência, algum abaulamento, que até a endometriose pode causar, mas como a maioria das lesões de endometriose comprometem o intestino acima de 7 centímetros, que é, na média, o alcance do exame de toque retal, no consultório acaba sendo difícil da gente identificar ou fazer o diagnóstico de uma lesão de endometriose especificamente. Então, se acontecer da gente fazer um toque e identificar um abaulamento, vai se desencadear toda uma complementação com exames de imagem, mas não é o mais frequente. Tá? Basicamente, no consultório, é isso que a gente faz, Patrick. Maravilha. Então, a gente falou um pouquinho sobre prevalência, falou um pouquinho sobre clínica, sobre exame físico.
E aí, a partir disso, a gente acaba norteando e pensando num exame auxiliar para que a gente possa programar efetivamente o tratamento para aquela mulher. Se a gente vai pensar no tratamento clínico, se a gente vai pensar no tratamento cirúrgico. E mais uma coisa que eu quero frisar aqui, que quando a gente fala tanto em tratamento clínico quanto em cirúrgico, os dois são multidisciplinares, né? Então, você mesmo já meio que entrou no tema aí, né? Porque você já falou de contraturas, enfim. Mas a gente deixa essa parte para um outro dia. Então, quando a gente pensa em exame auxiliar, basicamente a gente acaba utilizando ou ultrassonografia com preparo, né? Ou uma ressonância magnética de pele. E já se advogou sobre um, sobre outro, hoje a gente acha que os dois são bastante semelhantes, desde que realizados por um especialista em endometriose. Para você vê alguma vantagem em um ou outro em relação à conduta a ser tomada? E segundo, você acha que é necessário algum exame complementar além desses, como uma colonoscopia? Eu acho que, como você ressaltou muito bem, se o ultrassom ou a ressonância magnética específicos para endometriose forem feitos por pessoas que estão habituadas ao diagnóstico da endometriose, eu não posso dizer que eu tenha preferência por uma ou por outra. Como uma ferramenta na mão do ginecologista, que eu, como cirurgião geral, sou, quer dizer, eu vou ajudar você no tratamento dessa doença, o que eu acho mais importante é justamente o exame dizer para a gente se tem infiltração no intestino ou não, mesmo que ele superestime, que ele ache que tem, aí a hora que a gente chega na cirurgia não tem. Por que eu acho importante? Porque ao saber que pode ter intestino, você organiza a equipe de forma diferente do que se você souber que não tem intestino. Quer dizer, se você vai operar uma paciente que achava que não tinha intestino e tem intestino comprometido e eu não estou disponível ou alguma coisa, você não vai conseguir fazer o tratamento ideal dessa paciente. Então, qualquer um deles resolve. Colonoscopia é uma coisa que não é obrigatória, mas ela pode agregar uma segurança no pós-operatório ao a colonoscopia descartar a presença de alguma outra lesão no intestino que possa ter alguma complicação ou ter algum sangramento no pós-operatório, e isso poderia atrapalhar a gente com uma costura no intestino e daí tendo que tratar uma outra doença. Então, não é obrigatório, mas não é pecado nenhum fazê-la. Maravilha. Então, assim, a gente consegue já... Hoje em dia é muito, entre aspas, simples, porque com um único exame, de um modo geral, a gente acaba conseguindo programar todo o tratamento cirúrgico, montar a equipe cirúrgica, comentar com a paciente sobre riscos, benefícios, eventuais complicações. Lógico, eu falei que é relativamente simples, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, né? Então, a gente mora numa cidade grande, mesmo assim, em São Paulo, a gente sabe que não é tão fácil ter esse acesso, boa parte dos exames ainda são feitos de maneira particular. No SUS, principalmente, é mais difícil conseguir ter acesso a esse tipo de exame de qualidade. Então, é algo que, pelo menos, estamos caminhando ao simplificar, né, a investigação, mas a gente sabe que ainda tem muito ainda para se correr pela frente para que a gente consiga universalizar o acesso e conseguir tratar essas pacientes da melhor maneira possível. Só por fim, então, Vitor, vamos falar um pouquinho sobre tratamento cirúrgico. Quando a gente pensa em endometriose intestinal, a gente sabe que se tiver no apêndice é muito fácil, a gente tira o apêndice fora e resolveu, então não é tão complexo. Mas se tiver no intestino grosso, no reto sigmoide, a gente sabe que ela pode estar mais superficial, intermediária, mais profunda, ela pode ser uma lesão pequena, de até 3 centímetros, ou ela pode ser uma lesão maior do que 3 centímetros. No que difere as técnicas utilizadas? Existem basicamente 3 técnicas, 3 estratégias cirúrgicas, e elas vão ser empregadas exatamente de acordo com isso que você falou. O grau de infiltração da endometriose na parede do intestino e também o tamanho da lesão.
Se é uma lesão muito superficial, que comete só a camada superficial, chamada serosa do intestino, muitas vezes apenas com uma tesoura a gente consegue remover essa lesão sem danificar estruturalmente a parede do intestino, sem provocar nenhuma fraqueza subsequente. Essa estratégia é uma estratégia chamada de shaving e ela é usada para as lesões mais superficiais. Se a gente tem uma lesão de até 3 centímetros, mas que invade a camada muscular do intestino, que é o que dá estrutura, dá força na parede do intestino, a gente precisa fazer uma ressecção chamada em disco. A gente remove basicamente a lesão da parede do intestino, não corta completamente o intestino e faz uma costura parcial da parede desse intestino. Se é uma lesão maior do que isso, maior do que 3 centímetros, aí a gente precisa sim cortar um pedaço, retirar um segmento do intestino, da mesma forma que faria um remendo, uma emenda em um cano. Então retira o segmento que está com a lesão e faz uma emenda de novo no intestino e o que a gente chama de trânsito intestinal, o caminho das fezes, segue o seu caminho normalmente. Então, basicamente, a gente acabou falando sobre o shaving, sobre nodulectomia, sobre ressecção segmentar, que a gente pode entrar em mais detalhes disso, mas vai ficar para um outro dia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas 3 técnicas e eventuais complicações e como lidar com essas complicações. Mas uma coisa que você sempre fala, que é importante, só para a gente encerrar aqui, as pacientes, quando chegam e a gente fala sobre endometriose intestinal, elas têm certeza que elas vão sair com bolsinha. Hoje mesmo tive um paciente aqui no consultório e a gente falou sobre endometriose intestinal, ela já regalou os olhos. Vou ter bolsinha, doutor? O que você me diz disso, Vitor? Eu digo a mesma coisa que eu falo sempre. A bolsinha, via de regra, não está programada para a cirurgia da paciente. É uma coisa rara, eu costumo às vezes brincar com as pacientes. Se acontecer de você precisar uma bolsinha que não estava programada, é porque caiu uma parede no centro cirúrgico, aconteceu alguma catástrofe totalmente inesperada. Então, percam o medo de bolsinha só pela endometriose no intestino. Isso não é uma realidade, é uma exceção. Maravilha. A gente vê pelos nossos casos que realmente a exceção é muito pouco comum a gente ter que fazer bolsinhas, né? Então, com relação a isso, a gente pode deixar as pacientes bastante seguras que, de um modo geral, o prognóstico é bem favorável quando a gente opera intestino. Vitor, considerações finais, por favor. Eu acho que eu só posso reforçar 2 coisas aí. Mulher não é para sentir dor, então começou a sentir muita dor, ninguém cogitou, pensa na hipótese de endometriose e procure alguém que trate endometriose, porque precisa exame específico, a maioria dos ultrassons de rotina não detecta. E percam o medo da endometriose do intestino, percam o medo da bolsinha. Maravilha, então ficam aquelas hashtags, né? Endometriose não é mimimi e sentir dor não é normal, não é verdade? É Vitor, mais uma vez, muito obrigado e logo, logo a gente marca no bate-papo. Obrigado, um abraço, até mais. Um abraço.